aí no Curu. A galera chegou, olha, chegando aqui, olha. Como é meu dia a dia de trabalho, essa arrumação aqui. Ele tá todo de batata frita. Fazendo um bujão de carne, né? Eu estava em busca de uma boa história para contar e percebi que na minha vida existiam histórias que mereciam ser contadas. Pude ver ao longo da minha vida o dia a dia de trabalhadores que garantem a diversão por onde eles passam. E sempre me ficou a pergunta: quem faz essa roda girar e quem faz o samba sambar? Outra pergunta que eu tiro disso, e que é muito importante, é: o que eles podem nos contar? Bem, os parques de diversões são uma atração que sempre encantam os visitantes, seja pela adrenalina que proporcionam nos brinquedos, os mais radicais, ou por aqueles brinquedos infantis que fazem a alegria da criançada. Mas antes de falarmos sobre isso, precisamos revisitar a história e entender um pouco como surgiu essa tradição. No aniversário de 425 anos de criação da Bakken, que é o primeiro parque de diversões do mundo e que se localiza na Dinamarca, o historiador Alan Thomsen escreveu uma publicação sobre as origens desse parque, e tudo começa com uma lenda. Em 1583, uma menina de uma antiga lenda dinamarquesa, que se chamava Kirsten Pihl, estava visitando uma cidade vizinha a Copenhague, chamada Stogerup. Na volta para sua cidade, ela se perdeu. Aflita sem saber como voltar, se deparou com uma fonte que se abriu na encosta do caminho. O historiador conta que nessa época os recursos hídricos nas cidades medievais da região eram sujas e impróprias para consumo. Então, essa fonte que jorrava água límpida e saudável mostrou a Kirsten como retornar a Copenhague, e foi vista pelos habitantes locais como um milagre. Eles sempre a visitavam em busca de cura para suas doenças. Os visitantes bebiam da água e jogavam moedas como ofertório ao milagre que esperavam. Também era recomendado que as pessoas repousassem ao redor da fonte. Após anos, a fonte foi esquecida pelos habitantes, que passaram a visitar outras fontes sagradas na região. Em 1669, o rei dinamarquês Frederico III montou um zoológico próximo àquela região, e que foi chamado de Stogerup de Parque em homenagem à pequena vila vizinha. Traduzindo para o português seria Parque dos Cervos. Contudo, o rei veio a falecer poucos anos após. Só em 1732, enquanto caminhava pelo lugar, Henrik Brinkmann, mestre de dança da corte real, reencontrou a fonte e decidiu restaurá-la. Apesar da região ser território real, artistas e malabaristas montavam barracas ao redor da fonte. De acordo com os estudos do historiador Thomsen, a abertura oficial pelo rei Frederico V em 1746 garantiu acesso ao jardim do parque, e em 1756 é dado acesso totalmente gratuito ao Parque dos Cervos para a diversão da população. Em 1754 é criada uma ala chamada Bloco Pobre, onde era colocada uma caixa trancada para coleta. O dinheiro jogado pelos visitantes da fonte era doado para o hospital Gentlefi Lyngby. De acordo com o historiador, os donos das barracas também tinham que pagar. Na Idade Média, os comerciantes que colocavam suas vendas nas cidades tinham que pagar impostos por suas barracas. Assim, os donos das barracas pagavam essa taxa ao hospital, por seu lugar na floresta. E cada comerciante não tinha garantias de que iria obter aquele espaço novamente no ano seguinte. Podemos perceber aqui que a informalidade está presente em parques de diversões desde sua criação. Esses acontecimentos foram importantes para a consolidação do local como um lugar de passeio, e que futuramente se tornou o primeiro parque de diversões do mundo.
Em 1893, nos Estados Unidos, em Illinois, foi realizada a Exposição Mundial de Columbia em Chicago, também chamada de Feira Universal de Chicago. A feira foi realizada em um local fechado e teve como atrações a primeira roda gigante de aço do mundo, além de galerias de tiro, fliperamas, jogos de azar e shows, e serviu como inspiração para os outros parques de diversões. Em meados da década de 60, um senhor que morava em uma fazenda na Serra da Ibiapaba e se chamava Antônio Simão, trabalhava como carpinteiro. Um belo dia resolveu construir brinquedos de parque de diversões, feitos de madeira, como o carrossel, barca pirata, além de outras atrações para a diversão dos seus filhos e das crianças que moravam na região. Com o sucesso que a empreitada fez com a criançada e por sugestão de amigos, ele decidiu cobrar uma pequena quantia em dinheiro para que as pessoas pudessem se divertir. O tempo da brincadeira corria ao passo que a sanfona do seu Simão tocava. Eles cantavam e tocavam enquanto os brinquedos rodopiavam no ar. Com o sucesso do parque, seu Simão decidiu levar para outros povoados na região da Serra da Ibiapaba. Seu parque era montado em praças e campos abertos e próximo a festejos realizados pela igreja. O negócio expandiu e garantiu melhores condições de trabalho como brinquedos elétricos. Outros parques de diversões surgiram a partir do legado dele. A tradição perdura até hoje com seus descendentes. Na realidade o parque é de meu avô, né? Meu avô era marceneiro, carpinteiro. Aí morava aqui na Serra da Ibiapaba, São Benedito, e sempre ele ia para Sobral fazer compra de material. Aí lá havia um parque de diversão. Esse parque era, né, os brinquedos eram movidos à mão, era manual, né, e a motor de carro, chamava motor de explosão. Aí meu avô viu um carrossel, né, nesse tempo não tinha cavalinho não, né, era só o carrossel mesmo. E ele chegou em casa e teve a ideia de fazer um carrossel. Aí fez o carrossel, né? Aí tinha duas pessoas empurrando, e o pessoal subia em cima, ele tocava sanfona, triângulo, pandeiro, era o meu avô com os meus pais, meus tios. Quando começava a rodar o carrossel, começava a tocar a música. Quando a música acabava, o carrossel parava. Aí deu origem o parque, meu avô, aí passa por os meus pais, meus tios, tudo, a família toda trabalha com o parque, todo mundo, primo. E na Serra da Ibiapaba eles mudavam, naquele tempo era de carro de boi, né? Carroça de boi. E o mastro, como era o maior, o centro do carrossel, que era o eixo, era a peça maior, não dava para ir carro de boi, o pessoal levava no ombro. De um povoado para o outro. Na Serra era assim, você mudava do lado para o outro, logo no começo não tinha carro naquele tempo, era carro de boi. Aí você mudava de um povoado para o outro, você contava o pessoal levava, como leva o mastro de festejo assim, né? Leva tudo no ombro, só leva no ombro da cidade para outra. Aí a energia também não tinha, usava lamparina, né? Garrafa com gás dentro, fazia lamparina. Quando começou tudo assim, tudo era mais difícil. Agora não, agora é energia direta, é gerador, é motor elétrico, né? O trabalho não é fácil e necessita de muitas pessoas para seu funcionamento, tanto na montagem, operacionalização dos brinquedos, como também para a venda dos ingressos. Em um Brasil onde o desemprego já alcança o patamar de mais de 10 milhões de brasileiros, de acordo com o último levantamento realizado na Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílios, PNAD, a informalidade é uma válvula de escape para todo desamparo relegado aos mais pobres. Beleza? Rapaz, eu trabalho para mim mesmo. Trabalhei 16 anos para o dono do parque, mas aí depois eu comecei a mexer com as vendazinhas aí. Hoje eu estou dono proprietário de um tiro-alvo, tenho uma vendazinha de batata, a pedir uma atividade, sei bancar jogo, caipira, tá bonito.
Valdir, um dos entrevistados, já trabalhou como funcionário de parque e agora é dono de sua própria barraca de lanchas e é conhecido no parque como Pelado. Nasci em Quixadá, a terra dos monólicos. Nasci lá, me criei dentro da capital do Ceará, Fortaleza. Meu nome é Valdir Marcelino da Silva. O pessoal só me conhece por apelido. Então, se eu for tirar algum documento, assim, mas, a não ser, todo mundo só conhece o Pelado. O mundo todo conhece o Pelado. Agora, o meu emprego, o meu emprego toda a vida foi parque. Toda vez trabalhei em parque. Eu tinha meus 14 anos, morando em Fortaleza. Aí o proprietário de um parque de diversões, naquele tempo não era praticamente parque, né? Quer dizer, parque assim, porque hoje os parques é muito evoluído, é diferente, né? Naquele tempo é o tempo das canoinhas, puxado na mão, o espalha-brasinha pendurado, essas coisas assim. Aí o papai morava vizinho a um proprietário desse parque, era muito amigo da gente. Passava o dia lá em casa, ele era divertido. E pediu minha mãe para me levar para o parque, para passear, que eu era menino, só para passear mesmo. Aí nesse passeio, eu cheguei lá, arrumei as amizades, só passear mesmo. No outro dia queria ir de novo, passear no parque, aí já me colocaram para... Eu era amigo do homem, confiança, para vender um ingresso na bilheteria. Aí eu entrei no parque de vez, minha mãe não queria, meu pai também não. Mas eu engajei no parque de vez. Eu entrei no parque há 25 anos atrás. Eu tinha 19 anos na época. E era uma época sofrida. O parque era pequeno, tinha poucos brinquedos. E aí meu cunhado me chamou pra gente trabalhar no parque e a gente veio. Então da primeira vez eu passei 4 anos no parque. Como era uma vida muito sofrida, eu não resisti, fui-me embora e fui morar em Fortaleza. Aí passei longe do parque, 21 anos longe do parque. Depois de 21 anos longe do parque, eu retornei de novo para o parque. Comecei trabalhando na escola de tiro, vendendo chumbo, as espingardas. E hoje, até hoje ainda vendo chumbo, ainda estou na escola de tiro, trabalhando lá. E eu gosto, é um trabalho bom, digno, honesto, né? Eu consegui sustentar meus filhos, eu consegui comprar minha casa, foi daí onde eu consegui comprar o meu carro. Foi daí que a gente conseguiu tudo que a gente tem hoje, foi da escola de tiro dentro do parque de diversões. Eu não tinha condições de ter tudo isso trabalhando, ganhando um salário mínimo, carteira assinada. Eu não teria condições de ter hoje o que eu tenho, ganhando o que eu talvez ganharia um salário mínimo. Não teria condições. Eu trabalho com parque, eu nasci de parque, né? Meus irmãos nasceram de parque e eu trabalho com parque de diversão. Só que agora, devido à pandemia, né? 2 anos pra cá, deu uma parada mais aí. Estamos começando novas atividades. Eu estou aqui no parque do meu ex-cunhado aqui, trabalhando aqui no sistema de som. E o meu parque está no Maranhão, está começando a rodar agora, os brinquedos. O meu mesmo, porque veio de meu pai, passou para mim e meu irmão, aí nós trabalhávamos juntos. Mas o meu mesmo foi em dezembro de 2016. Ao todo eu tenho 12 brinquedos, eu estou rodando com 4, né? Começamos com 4. Estamos reformando e botando para girar. Buriti dos Lopes, né? Povoado Barra do Longal, a primeira cidade que eu fiz com um parque meu mesmo. A gente faz na base, por ano, de 12 a 15 cidades, né? Muitos dos trabalhadores desse ramo não tiveram a oportunidade de estudarem, como retrata Deusimar. Ele conta que em sua época foi muito difícil conseguir estudar. Eu estudei pouco, eu estudei, acho que não fui a 3ª série. Porque na época de estudo foi na época do Sarney, foi uma época o tempo era muito ruim. Eu acho que todo mundo conheceu o Sarney quando ele era presidente. Naquele tempo era uma coisa difícil. A gente nem conhecia a cidade direito nessa época. E aí nesse tempo a inflação era muito grande e aí não tinha condição de estudar. As escolas eram difíceis, não tinha como estudar não.
Aí eu passei por alto nesse período. Não estudei. Quando foi o tempo de eu estudar, eu não podia, que já tava... A vida já estava bagunçada. Não tava para poder parar e estudar. Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu chegar a parar, não tem como. Porque meu ritmo de vida é andar. Porque se eu parar, não vou ganhar o dinheiro que eu ganho. Porque não tem como, né? Porque eu vou contar a primeira coisa. Eu não tenho estúdio para chegar e pegar um emprego de arrumar 3, 4 mil no mês. Eu não tenho essa capacidade, né? Eu tenho que, para mim ganhar esse dinheiro, eu tenho que circular, eu tenho que andar. Se eu não andar, eu não ganho esse dinheiro. Tem que correr atrás. Tá de evento, é as coisinhas da vida. Mas se eu chegar a parar, eu não consigo não. O senhor estudou até que idade? Terceira série. A terceira série? Terceira série, é. A terceira série naquele tempo era tabuada, né? Era tabuada, cartilha de ABC, essas coisas, terceira série. No caso, qual a sua escolaridade? Não, eu só fiz até a quinta série. Porque a gente de parque é o seguinte, a gente nasce em parque e não sai do sangue, né? A gente trabalha nisso e gosta disso, né? Aí eu fiz a quinta série e aí passei logo para dentro do parque direto. Sim. O parque de diversões, por mais que tenha trabalhadores terceirizados, também presta serviços autônomos, como por exemplo a venda de lanches em barracas que o acompanham. Esse é um dos modelos de negócio que dão sustento às famílias que seguem o itinerário do parque. Rapaz, é o seguinte, o parque a gente tem 8 dias para montar. Antes de montar o parque, a gente tem que vir na cidade, né? Saber como é que a gente entra na cidade, como é que a gente sai, como é que a gente chega à noite. E aí o festejo, a gente tem que chegar uma semana antes de começar a festa. Você não pode chegar com a festa começar, você tem que chegar antes da festa. E a festa é 9 noites de novenas. Essa noite de novena a gente está presente para receber o público aqui no nosso parque, na banquinha do tiro, aqui, receber o povo de braços abertos. Só é 9 novenas, 9 noites. Aí terminou, a gente tem 1 dia, 2 dias para ficar descansando ali e começar a atividade de novo, mais uma semana, para ir para outro evento. A gente não para. Tem um tempo interminado. Assim, a base, assim, pensando em trabalhar mais 5 a 6 anos. Porque eu já tô ficando velho, né? Quando a gente chega na idade, não é aquela jovem que a gente sempre começou no começo. A gente vai cansando. Quando chega no tempo da gente cansar, a gente tem que dar um tempo, né? Ou dar um tempo, ou o dono lhe dá um descanso ali. Tá andando no parque, mas ajudando, mas não que nem os outros, sempre devagarinho. Fazer uma coisinha, comprar um gelo, fazer um recado, essas coisinhas do parque.
trabalhadores andam de cidade em cidade nos festejos realizados. No caso do Parque São José, esse itinerário segue por cidades do Maranhão, Piauí e Ceará. Mesmo assim, esses trabalhadores têm sua residência própria. Agora já tem família, né? Na época eu morava com meus pais. Na época eu morava com meus pais lá na Barra do Ceará, em Fortaleza. Quando eu entrei, né? Agora tem família, agora eu moro aqui em Teresina, no residencial, 4 netos. Tenho 3 filhas, tenho mulher, tenho tudo. E quando eu não estou no parque, eu estou dentro de casa. Eu não gosto de... Às vezes os parques de diversões dos meus amigos, os parques em Teresina mesmo, que eu moro agora atualmente em Teresina, às vezes está montado pertinho de onde eu moro, eu tenho meus amigos lá, todo mundo me conhece, o pessoal de parque todo mundo se conhece. Principalmente eu, que eu sou conhecido demais do povo. Aí eu não gosto de sair não, eu gosto de ficar em casa, sempre com menina, eu sou caseiro, sou caseiro. Você tem filhos? Quantos são? Tenho 4 filhos, né? 3 meninos e um menino. Lá tem um neto também. E eles já lhe acompanharam no parque? Já me acompanharam. Agora que eu tô mais distante agora, que eu tô aqui do lado do Piauí, eu rodo mais no Maranhão, né? E eles estão uma parte do Ceará, eles estão uma parte no Piauí, né? Estão aí, estão no meio do mundo também. Mas mais em casa, eu que no meio do mundo. E quantos dias mais ou menos você passa em casa? Geralmente 2, 3 dias. Geralmente na semana, porque final de semana a gente tá no parque, né? Geralmente passa 2, vai na segunda e volta na terça ou na quarta, né? É assim, a vida de parque é assim, a gente mora no mundo e passeia em casa. A gente mora no mundo e passeia em casa, a gente, por exemplo, a gente vai, passa os 3, 4 dias em casa, assim, ver a família, fazer água, apagar a luz, botar tudo de dia, matar a saudade. Aí volta pro parque, vamos começar tudo de novo, pegar os festejos, porque, como eu disse, parque, diversões, vive através de festejos. Aí a época do verão a gente não pode perder. Não é o tempo que a gente fica mais em casa, é no inverno. As horas mais difíceis é o período do inverno. O período do inverno, porque o inverno é complicado, né? A gente passa o bem no verão, mas no inverno a coisa é um pouquinho ruim. Mas a gente consegue vencer, né? E aí chove muito, troveja muito, tem vezes que a gente se adoece à noite, não tem para quem chamar, mas a gente releva, né? No outro dia a gente amanhece de boa e leva o dia a dia. Como que funciona o inverno? E o inverno aqui no Nordeste, até que o inverno não é muito pesado, né? Dá pra gente levar direitinho, mas a gente ainda passa dificuldades um pouco, né? Devido ao inverno pegar, ninguém vem pro parque na chuva, só vem quando não tá chovendo. Então é difícil. Aí passou o inverno, melhor, a gente começa a viajar. 10 dias numa cidade, aí desmonta, passa mais 15 dias em outra cidade. Tem cidades que a gente só fica 4, 5 dias. Então a gente conhece muito lugar, muitos lugares, muitas pessoas, tem muita gente bacana, tem muita gente de coração bom que acolhe a gente. E tem lugar também que tem muita gente que não gosta, que não acolhe o povo, né? O povo sofre. Deusimar, também apelidado no parque como Minhocão, conta que já visitou mais de 74 cidades. Para ele, essa experiência de conhecer a região seria impossível exercendo um trabalho formal. Eu acho que é difícil para a gente fazer esse território agora, porque você tem que ter muito dinheiro para fazer esse percurso. Só se for a trabalho. Essa cidade eu fui a trabalho, né? Trabalhando. É assim. Mas aproveitou, em todas elas. Não, todas elas tem que deixar uma história, né, não, pô? Você já pensou em algum momento em trabalhar com alguma outra coisa? Não, porque assim, a gente nasceu de parque, eu nasci de parque, né? A família toda foi criada de parque. Né? A gente faz outras atividades, mas para deixar o parque de mão não tem condição não, porque quando dá 6 horas da tarde, na hora que a luz se acende, você estando em casa mesmo, vai visitar a família, dá 6 horas, você fica aquele desespero, recostado com o movimento, e não pago não.
Você já pensou em trabalhar em algum outro lugar? Se não fosse parque? Eu já pensei assim, eu tenho os documentos todos, né? Geralmente essa turma que trabalha em parque, eles não ligam muito para essas coisas de documentos não. Não é todos não, é alguns. Aí eu pensei na época que em Fortaleza lá, as firmas, tudo, né? Mas quando eu me adaptei dentro do parque, eu vi que o ganho do parque é melhor do que o salário mínimo. Aí então, porque toda a vida eu trabalhei dentro do parque, eu tive minhas barracas, barraca de tiro, essas coisas. Aí eu costumava ver um dinheiro melhor e não quis mais as firmas não, fiquei no parque mesmo. Logo quando eu comecei, eu disse, foi botado para bilheteiro, depois ser locutor de parque, depois ser locutor, uma cabine grande, antigamente eram os discos de vinil que chama LP, colocava nas paredes assim, aí eu era o locutor. Depois dessa função de locutor, aí eu fui ser a função mais alta do parque, operador de roda gigante, na época, né? Aí fui ser operador de roda gigante. Aí passei muitos anos rodando roda gigante, eu era o número 1. Aí passei a ser gerente, de gerente passei a... chamava bingo e fiz tudo no mundo já desse parque. Algum acidente de trabalho? Rapaz, eu já não. Acidente mesmo aconteceu comigo, já aconteceu umas 2 vezes, mas eu consegui me sair do acidente, porque uma vez nós estávamos mudando o parque da Pissarreira para a Morada Nova. Na saída do caminhão, nós descemos uma ladeira, eu nunca tinha visto um caminhão ribar à frente como eu vi nesse dia. Ribou à frente do caminhão, ficou acima. Entrou um coletivo do Asa Branca lá, nesse tempo tinha os coletivos de Teresina, era o Asa Branca e o Transcol. E entrou um coletivo da Transcol, da Asa Branca na frente, e o caminhoneiro vinha e não conseguiu, e o caminhão perdeu o controle, e o caminhão ribou à frente. Uma cena muito, que até hoje nunca esqueci. Aí o caminhão voltou de ré e pegou uma casa, e eu consegui pular de cima da carreta, em pezinho, no meio do assalto, na frente de um coletivo, e não tive nada. Foi a cena mais bonita que eu já vi na minha vida. Por mais que o parque de diversões necessite de eletricidade para seu funcionamento, na verdade é a água o bem mais precioso dentro do parque. A água no parque, ela é muito especial, muito boa, porque a gente sem a água, ela praticamente você não faz nada, você não faz comida, você não lava, você não toma banho, os brinquedos ficam sujos. Então a água é muito importante no parque.
porque é bom, a água já é vida, né? Imagine no meio de um tempo seco desse, quente. Como Então, que isso é faz muito para importante. conseguir água no parque? A água no parque depende de cada cidade. Tem cidade que a água tem rio próximo, a gente, né, tem como tomar banho nos rios. E isso é muito bom, porque os meninos, devido a ser muito quente, o dia é muito, né, puxado, eles se refrescam nos rios. E quando não tem, a gente tem que ir onde o abastecimento da água, a gente tem que ir até lá e fazer o pedido de água. Aí eles vêm e fazem a ligação, né? Na praça onde a gente está, faz a ligação. Mas tem lugar que não tem como, tem lugares que não tem água, falta água todo dia, tem lugar que a água não chega na cidade, e aí o que acontece? A gente vai atrás de casa onde tem poço de água, aí aquelas pessoas, né, eles fornecem água pra gente, tem muita gente bacana que fornece água pra gente, um lugar onde tem poço com água. E a eletricidade, como é que faz no parque? A eletricidade é bem mais fácil, porque agora, hoje em dia, o parque anda com gerador. Se a cidade não tiver uma energia boa, a gente anda com um gerador no parque. É só ligar o gerador e abastecer e tem luz. E o transformador também. O parque anda com um transformador de energia. A gente pede para o pessoal da energia vir instalar o transformador do poste e transformar a luz, né? Se a cidade não suportar a luz do parque, a gente traz o transformador e o transformador abastece a gente. Na realidade, meu parque não funcionou ainda, né? Só os brinquedos funcionando. Mas o parque passou um ano parado, montado, sem rodar nada, parado num povoado ali perto de Araiosa, Placas. Depois de um ano que eu fui desmontar, começar a rodar umas coisinhas, depois parou de novo a pandemia de novo. E estamos começando a retornar novamente, né? Tem. A minha equipe, eu tinha equipe boa, que é a maioria do pessoal do Ceará. Né? Foram todos embora a pandemia, ficou só 4 pessoas comigo e agora o restante, por último, ficou só 2. E agora estamos começando a formar nova equipe, né? Treinando o pessoal e os brinquedos estão começando a reforma para rodar na cidade já. É porque quando a gente pega o pessoal da cidade, né? A gente vai chegar na cidade, contrata o pessoal para trabalhar diária e geralmente 1 ou 2 se encanta com o movimento, né? E vai trabalhando, a gente vai ensinando, porque o parque você aprende de tudo. Você aprende a montar, desmontar, eletricidade, aprende a soldar. Né? A pessoa interessada aprende tudo no parque. Geralmente quem entra para trabalhar no parque, ele não quer mais sair de parque. E quais os tipos de ofício você já teve que fazer assim, no parque? Não, tudo. Desde a eletricidade, montagem, manutenção, rodar brinquedo, vender ingresso, toda atividade, né? Durante a pandemia de Covid-19, que já perdura mais de 2 anos e acarretou em uma paralisação total dos serviços prestados por esses trabalhadores, eles tiveram que se adaptar a outras funções convencionais. Sobre a parte de diversão, a gente é muito excluído, assim, parte de governo, né? A gente não buscou apoio à pessoa da cultura, mas não foi dado apoio suficiente pra gente, né? A gente teve que parar e mexer nos setores. Na pandemia, eu parei e comecei a vender pizza, trabalhar com lanchonete, né? Até quando se assustar um pouco. Mas o parque nenhum teve apoio de governo assim, desse setor, de dar um incentivo pra gente, né? Pra manter, né? Cada proprietário de parque teve que correr atrás do que era seu para trabalhar outra área para manter. Rapaz, nossa vida aqui é um pouco difícil porque é o seguinte, as coisas tudo mudou. Antigamente a gente saía com um pago desse aqui, aí se dava bem em todo lugar. Hoje a gente não está se dando bem. Entendeu? A gente chega num lugar, tem umas coisas, tem outra coisa. Não está como antigamente. As coisas mudou. Para você tocar um parque hoje desse aqui, você tem que ter muita paciência, muita tranquilidade. Você não consegue andar.
Porque tem que andar, né? Você tem muitas barreiras difíceis pro seu lado aqui. As coisas não estão mais como antigamente. Mudou muito. Começa puramente pela saúde, né? Pra gente trabalhar aqui, a gente tem que fazer exame de sangue. Pra poder botar uma barraca ali. Porque você tem que amortar o exame pra gente de saúde. Você não trabalhava. E eles estão certos mesmo, pra vir saber como é que as pessoas estão. Como é que eu vou trocar meu negócio aqui doente. Atender um cliente doente. Eu dei nota 10 pra saúde. Sobre isso, né? Destino, é o destino que é o destino. Aí o destino foi Parque de Diversões. Até hoje eu estou nele. É o destino, né? Se tivesse tido um emprego melhor, trabalhar menos, ganhar mais, podia ser também. Mas é o destino. Tá bom, não tô arrependido nem um pouco não, tá bom.